Hoje nós vamos falar sobre trabalho, especialmente o combate a um trabalho que não é nada digno, o trabalho escravo e ainda o tráfico de pessoas. E sim, o Rio Grande do Norte tem um histórico de setores da economia com uso do trabalho escravo e casos também de trabalhos análogos à escravidão. A gente vai entender tudo já já. Ainda nessa edição também vamos falar sobre um mutirão que o Procon vai realizar neste mês para pessoas que estão super endividadas. As inscrições já terminam amanhã. E ainda vamos falar também sobre o Congresso da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, um evento que está na 7ª edição, que acontece durante esta semana e que vai abordar vários temas, especialmente com foco na inovação e transformação digital em saúde. A gente começa essa edição falando sobre uma ação de extrema importância, que é o combate ao trabalho escravo. Infelizmente, o nosso estado está inserido nesse contexto e ainda tem muitas pessoas sendo submetidas, levadas de uma forma muito cruel a um trabalho que não traz dignidade, saúde e, às vezes, sequer as remunera. Eu estou falando do trabalho escravo. E deste mês de maio, o Ministério Público do Trabalho vai reunir várias entidades para falar sobre esse tema. Por isso, nós convidamos Gleidson Gadelha, que é procurador do trabalho aqui no Rio Grande do Norte, para conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui com a gente. Boa tarde, Gleidson. Seja muito bem-vindo aqui ao Boa Tarde, RN. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde a todos e feliz Dia do Trabalhador. Espero que todos estejam bem, até mesmo aqueles que estão trabalhando no dia de hoje, nos ouvindo, participando conosco dentro do seu trabalho. Como é que vai ser essa mobilização, e quais as entidades que vocês pretendem conversar sobre esse tema durante esse mês de maio, Gleidson? Olha, Heloísa, nós convocamos para conversar, realmente construir soluções, várias entidades, a começar pelo Estado do Rio Grande do Norte, principalmente a parte de trabalhadores, a vigilância do trabalho, a parte de direitos humanos, também a Assembleia Legislativa, que conta hoje com vários projetos em andamento sobre essa questão. Existe na bancada várias questões a serem discutidas durante esse mês, estaremos lá também. A participação de algumas entidades privadas que têm participado dessa mobilização nos últimos anos, como o Aeroporto Internacional, que participa com a campanha apresentando notícias e documentários sobre essa questão, e vários outros setores da sociedade, inclusive alguns veículos de imprensa que teremos o prazer de discutir. Pois é, Gleidson, você falou aí do aeroporto, Por que o aeroporto de Natal e como que funciona esse trabalho? É um trabalho voltado usando o aeroporto, como divulgação, ou também com os próprios funcionários, as pessoas que estão ali diariamente, que veem, um movimento muito intenso de pessoas? Os dois. Primeiro, se tem um dado interessante que é através de aeroportos que as pessoas saem, principalmente para o tráfico internacional de pessoas. É uma porta de saída para essas pessoas. E existem experiências, existe um projeto nacional do Ministério Público chamado Liberdade no Ar, que é um conjunto de vídeos explicativos produzidos pelo Ministério Público do Trabalho, junto com vários especialistas, e algumas campanhazinhas publicitárias que passam naqueles intervalos lá nos totens do aeroporto, chamando a atenção para sinais de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Por quê? Porque no âmbito internacional se viu, e tem casos práticos muito interessantes, que os trabalhadores que estão lá, as chamadas aeromoças, comissários de voo, já tem casos que elas detectaram e suspeitaram, chamaram as autoridades e era realmente tráfico internacional de pessoas. Então, Nossa. essa é um dos vieses que nós usamos. O outro é quanto aos próprios trabalhadores, Eles também são trabalhadores nos seus direitos e também podem estar submetidos a condições análogas. Mas o principal foco é esse foco de usar o público e usar os trabalhadores de lá para ficar atentos aos sinais de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Isso já tem nos trazido muitos resultados interessantes, muito resultado prático, inclusive aqui no Rio Grande do Norte.
Pois é, quando a gente fala assim, trabalho escravo, a gente acha que é uma coisa que está tão distante da nossa realidade, mas muitas vezes está muito mais próximo do que a gente imagina, né, Gleidson? Queria que a gente aproveitasse aqui para falar sobre esses sinais, né, que as pessoas podem ficar atentas, tanto no seu ambiente de trabalho ou em qualquer lugar, né? Que sinais são esses que a gente deve observar e que podem ser um sinal de alerta, né? Que aquela pessoa pode estar sendo vítima ali de um assédio para um trabalho escravo ou até o tráfico mesmo de pessoas. Heloísa, a primeira questão é a gente perceber que, como você disse, não existe um lugar específico e não existe um lugar em que se esteja protegido da existência do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. Isso pode acontecer em qualquer espaço. Pode acontecer uma obra civil, pode acontecer como era muito mais comum até algum tempo a gente ouvir falar, nas fazendas, no meio rural, mas pode acontecer também no meio doméstico. Cada dia mais nós vemos casos, investigamos casos de trabalho análogo a escravo em meio doméstico, empregadas domésticas que são submetidas aí vem os sinais, isolamento, né? Pessoas que não têm acesso à sua família. É muito comum as pessoas irem morar na casa do seu empregador e ficar totalmente isolada. Pessoas que são submetidas a jornadas de trabalho excessivo, não têm acesso à comunicação, não faz rede com outras pessoas, né? Reforça esse isolamento, não recebe um valor fixo, às vezes sequer recebe algum valor, recebe comida e alguns itens, não tem acesso à previdência, às vezes sofrem de doença, algum tipo de acidente, não tem o cuidado respectivo. Isso, às vezes, a gente observa do nosso lado, né? Você vê uma questão interessante, Luísa. O nosso denunciante hoje, especificamente o caso de trabalho doméstico, são os vizinhos. São pessoas que veem isso no elevador de um prédio, que veem isso ao lado da sua casa e, sendo pessoas esclarecidas, estranham aquela situação. Eu ouço todo dia pessoas que vêm ao Ministério Público denunciar o seu vizinho, por exemplo, no caso de trabalho doméstico. Então, a pessoa está atenta a esses sinais, e esses são alguns, né? Outros sinais é a pessoa está longe de sua casa. Às vezes você vê uma pessoa, aqui é um pouco mais difícil, mas em maiores centros, pessoas que sequer brasileiros são, né? Estão totalmente fora do seu local. Então, estar atento a pequenos sinais e estar disposto a fazer uma denúncia faz grande diferença na vida das pessoas, é um sinal de coragem, é um sinal de humanidade, é um sinal de cuidado com o outro. Hoje em dia as correntes são outras, né, Gleidson? Como você falou aí, é cortar essa comunicação, cortar até essa remuneração, às vezes a alimentação. É muito cruel realmente o que essas pessoas passam. Você falou aí de denunciar, de ter coragem. Para quem que se denuncia? Existem vários canais, e isso é uma das discussões hoje do Ministério Público, com essas reuniões, com esse diálogo com a sociedade. Hoje em dia você pode denunciar tanto no site do Ministério do Trabalho e Emprego, você pode denunciar ao Ministério Público do Trabalho, pode usar o Disque 100, que é um telefone gratuito, em que a pessoa vai cair num atendente que tem uma escuta estruturada, ela vai fazendo perguntas para te ajudar a fazer essa denúncia melhor, né? Você pode, em alguns casos, eu tenho recebido denúncias de delegacia de polícia, defensoria pública, as pessoas estão descobrindo que o poder público é obrigado, tem o dever de levar essas questões adiante. O que nós temos hoje, Luiz, e aí a gente precisa de você, né? Precisamos da imprensa, precisamos das pessoas que fazem a comunicação no país. Nós, a cada vez mais, estamos tentando estruturar os locais de denúncia. Existe uma proposta do Ministério Público, e essa proposta eu vou apresentar amanhã, dia 2, na Assembleia Legislativa, que é uma proposta que nós já temos no outro estado, parceria com órgãos como o Tribunal de Justiça, Polícia Civil,
O Estado, através de algumas estruturas do Estado, o Ministério do Trabalho, alguns órgãos civis, para que esses órgãos, recebendo denúncias, principalmente de violência relacionadas a trabalho e mulher, já obedeçam um fluxo e mandem isso para o Ministério Público do Trabalho, para que a gente consiga até buscar melhor, atender mais rápido e buscar também encaminhar essas mulheres para a formação profissional, para que essas mulheres deixem de ser submetidas a terem medo de ficar fora do trabalho, ganhem um lugar de sustento, tenham acesso a uma formação e prioridade no mercado de trabalho. Porque imagina a situação, as pessoas, principalmente mulheres, submetidas a uma violência, a primeira coisa que ela perde é o quê? O trabalho. A maior parte das mulheres mortas no país hoje, vítimas de feminicídio, elas não são mortas só em casa, elas são mortas no trabalho. Então essas mulheres, sabendo dessa realidade, elas fogem, perdem primeiro a dignidade de ter um trabalho. Então, se a gente assegura essas pessoas o acesso ao mercado de trabalho mais qualificado, garante a essas pessoas um meio de subsistência, a gente já tem possibilidade de tentar, no futuro, diminuir o sofrimento e dar uma possibilidade dela passar nesse momento difícil da vida. A gente falou aí sobre o tráfico de pessoas, sobre esse trabalho análogo à escravidão, né, que por lei ele é considerado, né, um trabalho escravo, o doméstico. E o senhor citou também nas áreas rurais, né? Que setores econômicos que funcionam ali nos interiores, que são mais sensíveis a apresentarem casos de trabalho escravo? Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos casos em que um dos casos que mais se tem notícia é a palha de carnaúba, uma atividade de extrativismo que é bem comum, tem mais de 200 anos na nossa região, e essas pessoas saem cortando a palha da carnaúba, que é alta, né? É um trabalho difícil, perigoso, muitas pessoas sofrem acidentes, nós temos um histórico de mais de 200 anos de pessoas que estão cegas, né? Foram cegas nessa atividade, e essas pessoas dormem no relento, com animais peçonhentos, não têm acesso a salário digno, não têm acesso a banheiro, local para suas vestimentas, alimentação. Então, nós temos atualmente, eu não estou falando há 10, a 20, a 30 anos, nós temos casos hoje, documentados, hoje que nós apuramos, com condenações dessa atividade. Temos também ainda carvoarias, né? A atividade de carvoaria é uma atividade ainda que se utiliza muito desse tipo de serviço, mas além disso tem vários outros, né? Nós temos, onde houver a exploração do ser humano e não tiver o controle do Estado, é possível ter trabalho escravo. No meio rural também. Uhum. Gleidson Gadelha é procurador regional do trabalho, né? Procurador do trabalho aqui no nosso estado. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu tenho certeza que foi super importante para abrir os olhos, né? A gente tem que estar sempre muito atento, muito em alerta para detectar cada um de nós, né? Se tiver consciência, é capaz de prevenir ou agir num momento que for necessário, como a gente conversou aqui, né? Seja num aeroporto, seja com um vizinho, né? Em alguma situação que demonstre, né, que possa ter aí um sinal de trabalho escravo e que a gente deve agir com coragem, né, como você falou, e denunciar. Procurar o Ministério Público do Trabalho, a polícia, o Ministério do Trabalho, quem for, para a gente ajudar e libertar essas pessoas. Heloísa, tem também, eu esqueci de falar, a rodoviária de Natal, ela aderiu também a essa campanha Liberdade no Ar, adaptada, obviamente, que a gente sabe que as pessoas não... os ônibus, né, locais, são mais de centenas, milhares de ônibus, e a gente sabe que as pessoas saem por lá também, né? Uhum. Então, a rodoviária de Natal aderiu a essa campanha, faz milhares de inserções de publicidade diária quanto a isso, já se estruturou, tem um fluxo, então também as pessoas que estejam na rodoviária de Natal,
e a meta é para todas as rodoviárias do estado, essas pessoas verem alguma coisa, procurem a autoridade, lá o agente da rodoviária, que ele também dará esse fluxo para proteger essa pessoa. Não tenham medo, denunciem, você está sendo justo, você está sendo cidadão. Muito obrigada, Gleidson Gadelha, pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Sou eu que agradeço. Fique bem. Olha, agora